Vazio agudo, ando meio cheio de tudo. Esse poema do Paulo Lemins, que tem a ver com o tema que a gente vai conversar hoje. E aí, vocês já adivinharam qual é o tema que a gente vai conversar? A gente vai falar hoje sobre depressão e para isso nós convidamos o Vitor Coral, médico psiquiatra. Seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado. Eu gostaria de agradecer primeiramente aí o convite. E é um tema que é muito interessante, eu acho que para todo mundo que trabalha com saúde mental, né? Eu acho que tanto para psicologia quanto para psiquiatria ou qualquer pessoa que trabalhe direto ou indiretamente com isso, é a depressão, né? Uhum. A gente vê que nos nossos consultórios o que mais tem é ansiedade e depressão. Sim. E as outras doenças acabam, os outros transtornos acabam que são secundários. Tem bastante? Tem, mas eu acho que a ansiedade e depressão com certeza é o tema mais predominante. Então acho que é muito importante a gente debater sim esse tema, porque muitas pessoas desconhecem ou têm preconceito com a depressão. Acho que é frescura, ou alguma coisa se fala que é falta de Deus, ou que é frescura. Então, eu acho que é um tema muito tabu em cima desse transtorno que é muito predominante na sociedade, não só no Brasil como no mundo, né? Legal, seja bem-vindo. Oi, pessoal. Nós de novo aqui no Psicomite. E assim, Vitor, é um tema que não tem como. Quem trabalha realmente em consultório, depressão é o nosso pão de cada dia, né? Porque tem muitos casos. E, além disso, quem nunca teve um familiar, alguém próximo que teve um quadro de depressão? E eu acho que a gente entender o que é uma forma da gente realmente dar um suporte, buscar uma ajuda, né? Amiga, passa para a gente fazer uma primeira pergunta para o Vitor. Eu trouxe para gente os critérios do DSM-5 para a gente conseguir fazer o diagnóstico de transtorno depressivo maior. Esses sintomas têm que estar presentes pelo menos por 2 semanas e não pode ultrapassar o período de 2 anos. Então, só para a gente pontuar isso. Vamos ver se vai passar a produção. Mira para lá. Isso. Aí. Agora foi. Pulou. Isso. Quer ler o primeiro sintoma? Eu tô sem óculos. Sabia que depois que a gente chega nos 40 a gente usa óculos? E faz então muita diferença, sabia? Eu queria que o Vitor comentasse. Vitor, então, um dos critérios do DSM-5 é um sentimento de inutilidade ou culpa excessiva. Pode até ser delirante quase todos os dias. Não é só uma autorrecriminação ou culpa por estar doente, é uma sensação realmente de uma culpa excessiva, exagerada. Comenta um pouco com a gente sobre esse sintoma, como que você vê no dia a dia. Sim, o sentimento de inutilidade é bem comum, até por causa dos próprios sintomas que a depressão causa. Um exemplo, quem está depressivo, normalmente a atenção, a concentração, ela reduz muito. Então, a pessoa que está acostumada a render 10 no trabalho, ela já está rendendo ali 4, 5 no máximo. Então, ela começa a ser cobrada, porque muitas pessoas não entendem esse quadro depressivo, e a pessoa é cobrada pela sociedade, pelo chefe, pelos colegas de trabalho que não está rendendo como antes. E fora que o próprio transtorno depressivo, ele já faz com que a pessoa se sinta mais inútil, ela acha que nada que ela faça vai dar certo. Então, uma coisa que ela sempre fez, um exemplo, um médico que sempre fez uma ausculta cardíaca, que é o básico da medicina. Se ele estiver depressivo, ele pode ficar inseguro até nisso. Ele vai falar, poxa, será que é isso? Ou numa ausculta respiratória. Então, a pessoa ela se sente inútil em tudo que ela faz. E ela acha que ela vai ter insucesso também em tudo que ela faz. Mesmo que ela faça isso há anos, naquele momento que ela está depressiva, ela se sente inútil pelo próprio transtorno e pela queda do rendimento também, que é causada pelo transtorno depressivo. É aquela lente negativa do deprimido, né? Falou que tem é como se... Você é da época da televisão preto e branco? Não cheguei a pegar. Ai, mas é jovem. Você também não, né? Do quê? Da televisão preto e branco. Não peguei. Alguém da produção pegou a televisão. Alguém que da bom. produção. Salvou. Tá. Então, a televisão preto e branco, a gente vê a imagem, mas a gente vê sem o brilho e sem o colorido. Sim. Então, a pessoa que tem depressão, que está num quadro depressivo, ela não vai rir das coisas que as pessoas estão rindo, ela não vê... Né? Não tem alegria, não tem alegria com os outros. Eu quero falar do sentimento de culpa. Por quê? As pessoas acham, né? Eu vou falar do que eu vejo até nos questionários, os inventários que a gente utiliza. As pessoas acham que depressão, a pessoa deprimida, ela está muito triste. Mas o sentimento maior e o mais pesado da depressão é a culpa.
É uma culpa ruminatória, a culpa por existir, a culpa por não fazer nada direito, a culpa por estar doente, a culpa por não estar feliz. Por estar dando trabalho aos A outros, culpa por né? ter dado um trabalho, a culpa por estar naquele... Tudo gera culpa. Sabe uma coisa também que é interessante? Diz que a culpa pode ser delirante. Ou seja, a pessoa acredita naquilo mesmo sem ter evidências e é algo que foge da realidade. Então, em muitos casos, a gente tem que associar um antipsicótico com antidepressivo. Sim, que é depressão com sintomas psicóticos, né? Sim, que é um tipo de depressão. F33.2, não sei. Sabe outra coisa que eu queria comentar antes da gente seguir em frente também, que você comentou? Você falou assim, o deprimido, ele tá com a memória alterada, com a atenção alterada. Então, o que eu acho que vale a pena a gente falar? Depressão não é só alteração de humor, não é só tristeza. Legal. Depressão é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. É um transtorno, né? Se a gente for pensar, a pessoa está totalmente transtornada, né? Então, não é só tristeza, tem Muito mais coisas. Muito mais Uma das coisa. coisas que também é muito importante é a perda de prazer, né? Eu acho que daqui a pouco a gente vai abordar isso. Deixa eu falar uma coisa, já que você falou da atenção, né? É muito interessante, sabe? Porque às vezes o paciente, ele começa num quadro depressivo, né? Igual vocês falaram, 2 semanas, esses critérios eu não tinha tanto conhecimento. 2 semanas, tal. E ele começa a ter um rebaixamento cognitivo. Com certeza. Então, ele começa a ter dificuldade de memória, dificuldade de atenção, dificuldade de planejamento. E, às vezes, ele vem para uma avaliação neuropsicológica com essas queixas. Então, assim, já atendi vários pacientes, né, até com você, que vem para uma avaliação neuropsicológica. Eu falo, não é o momento. A gente precisa estabilizar quadro, estabilizar o humor para depois ver o que vai abrir. Tipo, vão te procurar para ver se é TDAH, alguma coisa do Isso, gênero, né? então vamos... É que nem quem é ansioso, um adulto ansioso, os sintomas são muito parecidos, né? Muito então parecidos. tem que zerar Isso. a depressão para depois fazer esse... Depois fazer a avaliação. Isso aí. É isso. Até porque, hierarquicamente, a gente tem muito isso em psiquiatria, transtorno de humor é mais grave do que TDAH. Sim. Então, tem que ser tratado primeiro, né? Isso. Olha, outro critério aí que eu acho que é bem comum nos nossos pacientes. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Sim. Como que você vê isso? Eu vejo com muita frequência, principalmente a pessoa fala que não consegue levantar da cama. Ela fala que para levantar da cama, tem que gastar uma energia que antes era de boa. Acordava, levantava e ia trabalhar. A pessoa também fazia atividade física, um exemplo, não consegue fazer. Ela se sente tão extenuada, tão cansada, mesmo ela dormindo horas do dia, que ela não consegue realizar a atividade da vida dela diária. Então, levantar da cama, escovar um dente, tomar um banho, muitas vezes... Fazer o básico, né? É o básico. Então, assim, muitas vezes não consegue. Eu tenho paciente, até hoje mesmo eu atendi uma paciente que estava 15 dias sem tomar banho, sem escovar o dente. Que é uma coisa da atividade da nossa vida diária. Simplesmente ela não estava conseguindo fazer isso. Sim. E ela falava que ela não conseguia por falta de energia. Então, esse, para mim, é um dos sintomas também muito comum na depressão, junto com a perda do prazer, do que dava prazer e atualmente não dá mais. Esse é um dos que sempre estão presentes. Ela está gastando energia para viver, né? Sim. Toda a energia para se manter viva, para sobreviver, né? E muitas vezes a gente pede exames de sangue, Sim. investiga hormônios, investiga vitaminas e tá tudo normal. Sim. É uma fadiga da depressão mesmo, né? Ó, outro sintoma aí. Quer ler? Ai, você não consegue. Não, eu consigo. Não, eu consigo. Talvez assim vai ficar melhor. Tenta, não, mas eu vai. consigo sim, ó. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. Observáveis por outros, não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento. As pessoas percebem, né? Eu acho que aí o mais comum é o retardo psicomotor. A agitação já é um caso mais atípico. Né? Então, assim, se for pegar epidemiologicamente falando, com certeza é o retardo. A pessoa ela fica mais lentificada, a fala fica mais lentificada, o pensamento. Então, a depressão é muito mais ligada à lentificação do que à agitação. Acontece, mas não é o principal. Né? E daí, outra coisa, fazendo um gancho com o que você falou, vale a pena a gente falar que tem 3 tipos de depressão, e você citou uma, né? A gente tem a depressão melancólica, Sim. que é aquela depressão clássica, com muita tristeza, que a pessoa emagrece, acorda muito cedo, não consegue dormir. A depressão atípica, que você comentou, que muitas vezes é uma depressão que a gente chama de depressão sorridente. Porque a pessoa reage mais a estímulo positivo, então ela consegue disfarçar melhor. E a tendência é ela, às vezes, muitas vezes está ali produzindo, sorrindo, mas está muito deprimida.
e cursa mais com ganho de peso Sim. e sonolência diurna. E por último, a depressão ansiosa, que é uma depressão com sintomas de preocupação, de ansiedade. Então, achei legal você ter citado depressão atípica aí. Sim, que é um sintoma mais comum da atípica. E aí, se a gente for pensar, né, não sei se tem alguma variável que faz com que a pessoa curse com um tipo de depressão ou outra, ou não, biológica, tem alguma coisa ou não tem? É difícil dizer porque a depressão é multifatorial, né? Isso. Tem um componente genético, um componente Porque biológico. E hoje em dia a gente sabe que até que é um processo inflamatório. Também. São várias as frentes, né, da depressão. Até hoje a gente não fechou todas as frentes. Eu estava assistindo até uma palestra do pessoal de São Paulo, que tem médico psiquiatra lá, que está tratando depressão juntamente com anti-inflamatório. Eu já acho muito preciosismo isso aí. Mas assim, eles estão fazendo, alguns dos psiquiatras, porque já descobriram que é um processo inflamatório. Né? Então, mas não é só o que não é inflamatório, Sim. né? Hoje. Sim. Mas dentro da psiquiatria, a gente tinha só a hipótese das monaminas, que era serotonina, noradrenalina e a gente sabe que não e é dopamina. só isso. E é muito mais. Muito não, mais. é porque eu tô pensando aqui, colocando na minha área, né? Quando você fala uma depressão, por exemplo, qual que era a primeira? A depressão melancólica, que é a né? clássica, Isso. né? Então, se a gente for pensar em estratégia de enfrentamento, né? Eu penso que o paciente vai cursar de acordo com a forma com que ele enfrenta as suas emoções. Então, por exemplo, o melancólico, talvez é o paciente que, diante de uma situação, ele resigna, tipo, ele se entrega, né? O paciente que é o sorridente, que é atípico, é o paciente que é evitativo. Ele evita tanto as emoções que ele evita entrar em contato. Então, ele dissimula. Né? Então, eu penso que tem a ver. Se for pensar na minha área, eu imaginaria que seria... Fazendo uma ponte aí, né? Fazendo uma ponte com a psicologia. E só para complementar também, Vitor, é um tema muito rico, né? Dá para ficar falando hoje. Hoje a gente tem a hipótese também do glutamato, que é outro neurotransmissor. Sim. E a gente tem para isso uma medicação nova, até já vamos dar spoiler, né? Sim, que é o Spravato. Isso, que é a esquetamina, que é aquele spray intranasal para depressão resistente. Então, ele utiliza uma outra via que os antidepressivos do cotidiano Esse é o único que trabalha ainda nesse neurotransmissor. Sim. Mas aí eu tenho uma dúvida. O paciente que é tratado com essa medicação é porque ele já tentou os antidepressivos por via oral e não Sim, teve... normalmente ele não é usado de primeira tentativa. Você tem que tentar um ou dois, normalmente para falhar, que são 2 antidepressivos em doses efetivas em tempo correto. Depois disso, se você já tentou e você é uma depressão grave, você pode começar a fazer. E ele não é sozinho. Ele é associado a um medicamento oral. E uma coisa que é importante também, pode até começar, se for um caso gravíssimo, sei lá, um exemplo, uma pessoa que está com um quadro depressivo, com pensamentos suicidas e várias tentativas. Eu começaria de cara. Mas é possível sim. Pois é, eu começaria de cara. Mas assim, se for pegar a maioria dos estudos, não é a primeira escolha. Entendi. Mas assim, casos graves, a gente pode usar assim tranquilamente. Mas aí, deixa eu uma dúvida minha, né? Eu fiz farmácia também, não sei se você sabe. Não sabia, não. Eu fiz formada em farmácia. E o que eu estudei de farmácia é que a via inalatória e a sublingual ela não tem uma absorção tão constante para garantir a dose. Mas por isso que o que o Vitor falou faz todo sentido. Ele falou, alguém que está com um pensamento, uma ideação suicida muito cristalizada. Sim. Porque o efeito é imediato. É imediato. Então, isso. assim, eu já conversei com os pacientes que fizeram que, tipo assim, estavam totalmente depressivos, com pensamentos suicidas francos. E na primeira dose realizada, já saiu melhor. Sem, talvez, aqueles pensamentos frequentes, bem melhor do que estava em comparação ao quadro daquela meia hora antes que foi feito. Assim. Então, seria mais para um tratamento agudo, por exemplo? Sim. E daí ou de falha de tratamento ambulatorial. É tanto para depressão resistente, né, Vitor, como para um caso como esse que você falou. Sim. E o uso é em torno de 2 a 3 vezes na semana, né? Sim. Tá. No primeiro mês, depois vai diminuindo, né? Às vezes precisa diminuir. Pode começar 2 a 3 vezes. Normalmente são 3 dispositivos 2 vezes na semana. Depois você vai ver fazendo dose de manutenção. Mas ainda é um medicamento muito novo, de muito custo. Então ainda não está totalmente com muita gente utilizando. E talvez não tenha tantos estudos mais longitudinais, né, a longo prazo, para poder. Não sei se já tem. Não, até tem. Bastante mas tem pouco uso assim, tipo, vamos pegar a população, bora supor que cada 100 pessoas, até mais, cada 300 pessoas fazem, ou 1.000 mesmo,
que faz tratamento para depressão, uma teria condição de custear. Mas muita gente está conseguindo pelo plano de saúde agora. O custo Então a gente está conseguindo, talvez agora, uma maior vazão da medicação para a gente ver na prática como isso vai ser. Isso, porque eu acho que é o que dá para saber sim. mesmo, né? Como agir. Mas é um tema que eu acho que mexe muito com a gente, né? A gente está falando sobre os sintomas, mas tem muita coisa legal. Ó, outro sintoma que a gente sempre tem que perguntar, o psiquiatra sempre tem que perguntar isso, Sim. né? O apetite, se teve mudança, perda ou ganho significativo de peso, sem estar em dieta. Então, uma alteração aí em torno de 5% por mês. E às vezes mais. Em crianças, muitas vezes a criança não emagrece, mas ela cresce em estatura e não ganha peso. Isso. Então, acho que na prática clínica é obrigatório a gente perguntar. Sim, normalmente é mais a né? perda, né? Só se for aquele atípico, como a Raquel chegou, eu falei, a Raquel também falou. No atípico, normalmente você até aumenta o apetite e ganha peso. Mas na maioria das vezes acaba perdendo mesmo. Que é o interesse, né? Eu utilizo bastante os inventários Beck para depressão. E nos inventários Beck tem a pergunta sobre ganho de peso, a quantidade, né? A questão, não sei se vai continuar ali, mas a interesse sobre interesse por sexo, sentimento de culpa, sentimento de tristeza, né? Que eu acho que é o que vocês também utilizam para... Sim, e uma coisa que me veio à mente também é que depressão é perda de libido. Mas o que é libido pra gente? O que é libido? Libido é energia de vida. Mas a galera desejo sempre de relaciona libido com sexo. Sexo, Mas nem é sempre, né? Exatamente. Mas assim, quando a maioria das pessoas fala de libido é sexo, né? E não deixa de diminuir também na depressão. Sim, né? sim. Tem gente, eu já atendi a paciente que era ativo sexualmente, sei lá, de 7 vezes na semana fazia sexo, ou todo dia ou 5 vezes na semana. E quando ficou na depressão, 0. Nenhum dia. O que pode gerar muita culpa também, né? Sim, muita culpa. culpa. E medo de perder o parceiro. Exatamente. Sim. Então, olha como os sintomas estão entrelaçados, Sim. né? Outro sintoma aí que eu acho que é o clássico é o humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias. Mas o que eu acho legal falar? Humor deprimido não é só tristeza. Olha ali, vazio é considerado humor deprimido. Então, às vezes o paciente fala, eu não tô triste, mas eu tô me sentindo vazio. Ou as pessoas ao redor reparam nisso porque chora muito. E puxando aí sardinha pro meu lado, em crianças, muitas vezes as crianças não ficam tristes, mas ficam irritadas. Irritadas. Você eventualmente também atende crianças, Sim. né? Você percebe isso também? Que a criança Sim, bastante. ela não é tão triste, ela é mais irritada, Sim, mais irritada. né? É bem comum. E como é difícil para os pais entenderem, né? Porque a irritação ela é muito difícil para os pais manejarem também o comportamento. E por isso que eu sempre falo, né? E falo muito para os pais e para vocês que têm filho, né? Todo o comportamento da criança ela tem um significado, né? A gente precisa olhar para o comportamento e tentar entender o porquê ela está emitindo, né? Sim. Né? Então, uma criança... Que nunca foi irritada, Isso. né? Começar a ficar, então, para acender uma Isso. lanterna, talvez para procurar alguém para uma ajuda, né? Eu acho que a gente tentar entender. Ir à escola, buscar um profissional, né? Ou se for uma criança maior, até ajudar ela a perceber. Olha, eu tenho percebido que você está mais irritado ou está chorando mais. Você tem percebido? Isso está com... É perguntar, né? Conversar. E para isso precisa saber identificar os sentimentos para poder dar nome a eles. E por isso que, assim, eu acho que não sei se você assistiu o filme Divertidamente 2. Eu assisti 1 e o 2. Gente, maravilhoso, Porque né? é importante a gente nomear as emoções, Sim, né? até eu assisti, eu sempre gosto de citar isso, eu assisti uma palestra que eu achei muito interessante. A gente que nomeia as emoções, né? Um exemplo. Foi nós, seres humanos, que falaram que alegria, a palavra alegria existe. A gente nomeou esse sentimento de alegria. Que a gente já sentia. A gente já mas sentia, deu só foi nome. nomeado. Isso. Então, assim, se você não chegar para uma criança e falar assim, olha, filho, isso que você está sentindo é alegria. Perfeito. Isso que você está sentindo é tristeza. Isso que você está sentindo é ciúme. Isso é Isso que você educação tá sentindo emocional, Vitor. é ciúme. Isso. É, sei lá, é nojo. É raiva. A pessoa não sabe o que é. Então, você precisa orientar seus filhos para que eles saibam enfrentar essas emoções. Então, isso é muito importante, nomear os sentimentos para os filhos. Eu sempre falo isso, porque eu acho muito interessante. Isso. E para você que vai ser papai, em Sim, breve, em breve. se prepara. Daqui a um mês está chegando a Marina. E se prepara. Exatamente. Filha, Educação emocional. educação né, emocional. Ela terá, se Deus quiser. Sim, sim. Ué,
Vamos ver se faltou algum. Insônia ou hipersonia. Isso é bem comum. Eu ainda acho que a insônia é bem maior, assim, Na epidemiologicamente depressão falando. melancólica, Sim. né? Na depressão de forma até nos 3 tipos, só menos a agitada. Não, até na agitada, né? Então, assim, dos sintomas epidemiologicamente falando entre insônia e hipersonia, é mais eu acho que ainda é a insônia. Mas, assim, quando é hiperinsônia, a pessoa dorme, mas continua cansada. Sim, Então, é um sono não reparador. É um sono não reparador. Outra coisa é a diferença entre a insônia do ansioso e do deprimido. Porque do deprimido tem a insônia inicial, intermediária e a final, né? Normalmente do ansioso, ele acorda muitas vezes durante a noite. E já da depressão, não, ele acorda e fica. E não dorme mais. Normalmente é. E normalmente o ansioso, ele demora mais pra Pra pegar dormir no porque fica sono. pensando. Sim. E o deprimido muitas vezes acorda muito cedo e não consegue voltar Isso. a dormir. Como Eles têm você problema de disse. insônia final. São 3 tipos de insônia, que é a inicial, a intermediária e a final. O ansioso, ele tem dificuldade da inicial e intermediária. Ele demora para dormir e acorda muito, aquele sono picado que o pessoal fala, né? Acorda várias vezes durante a noite. E aí se acorda muitas vezes, às vezes nem chega na fase de sono REM, que é um sono que é as ondas mais... o sono mais profundo, né? É o que a gente chama de arquitetura do sono. Sim, a própria depressão mexe nisso. Sim. Também. Que é a qualidade do sono. Qualidade do sono. Sim. E aí tá sempre cansado, Sempre cansado. Aí aumenta aquela parte da fadiga, né? E do cansaço, da falta de energia. E daí é um ciclo vicioso, né? Sim. E aí aumenta a culpa. Exatamente. Nossa, gente, quanta Mas coisa. olha porque é né? importante a gente, enquanto psiquiatra, perguntar e o paciente trazer. Existem medicações que melhoram a arquitetura do sono. Sim. Existem. E tem algumas que Existe. pioram. Um exemplo, o benzodiazepínico, que o pessoal usa bastante. O Zolpidem, a família do Zolpicon. Sim. Eles, naquela a última fase, a fase 4, que é a mais profunda, eles dão uma quebrada. Então, assim, o benzodiazepínico, o Zolpidem é muito bom para dormir? Pode ser que sim, algumas vezes, mas a arquitetura do sono é bem prejudicada. É que nem quem bebe para dormir. A Aham. arquitetura do sono é totalmente quebrada. Exatamente. Totalmente. Falou Então, tipo assim, beber para dormir, no meu ponto de vista, não é inteligente. Não. Você até pega no sono rápido, mas você não, Não é tem um bom a sono arquitetura. reparador. Nem um pouco. É um sono agitado, né? E no outro dia você acorda cansada, normalmente. Acorda E cansada. até mais ansioso do que dormiu. Sim. O que eu vejo bastante nos adolescentes, assim, da minha, não sei se a Raquel tem isso, o adolescente, quando ele começa a evoluir para um quadro mais deprimido, eu percebo um aumento do sono. Então, ele quer dormir à tarde, aí ele vai dormir mais tarde, aí ele tem muita dificuldade de acordar no outro dia. Mas o que acontece é que mesmo, não sei se você já reparou isso, mesmo quando tem com muita sonolência, ele pode até ficar com muita vontade de dormir, mas na hora de dormir, muitas vezes não consegue também. Quando consegue à tarde, uns cochilinhos, e à noite não dorme. E daí também o adolescente tem muita depressão atípica. Sim. E daí é o que os pais sempre falam, mas aqui em casa tá de mau humor. Lá com os amigos, tá ele tá ótimo. rindo, tá ótimo. É porque depressão não significa que você não vai ter prazer. Sim. Às vezes é um prazer reduzido, ou em certas situações você tem um prazer. Aham. Mas, como E a Raquel outra- falou, já que é o critério do DSM-5, é estar triste na maioria dos dias, na maior parte do tempo. Mas aí eu até falo para os pais, eles me falam isso mesmo. E eu falo assim, mas meu Deus, se ele estiver triste, eu estiver com os amigos, é porque tá muito grave. Sim. Ainda Sim. bem que tem energia para estar com Mas eles. eu falo isso pros pais. Eu falo assim, tem a depressão leve, moderada e grave. Grave. Se é uma depressão que ele ainda tem reatividade emocional, ele consegue Sim. se alegrar, é uma depressão Mais moderada. leve. E é que é Que ótimo. bom. Que bom. Que Porque bom isso que a não é gente grave, ajuda, né? a gente ajuda ao nosso no tratamento, né? Estimula ele a sair, a fazer uma atividade Isso. física, a fazer atividades prazerosas. Mesmo que quando eu trato o paciente, mesmo quando está depressivo grave, eu sempre tento estimular ele. Eu falo assim, eu faço tipo como se fosse pego uma régua e boto de 0 a 10 Ah, eu o também prazer, faço isso. né? Então assim, antes dele ter depressão, quando ele fala assim, o que tu gosta mais de fazer? Eu gosto de sair com meus amigos e ir num restaurante. Isso me dava um prazer de 10. Agora que eu tô depressivo, provavelmente não vai dar 10. Provavelmente, quase certeza. Mas vai dar 3. É melhor que nada. É melhor Então, mesmo que quem tá nada. grave, eu estimulo a sair. E toda vez, a maioria das vezes, tipo, eu diria que 80% das vezes, o paciente fala, olha, me incomodei de ficar ali, não foi legal, mas
foi melhor do que ficar em casa. Isso. Me deu um certo prazer, nem que seja muito pequeno. Isso. Então, a gente tem que usar a ativação comportatival. A ativação comportamental é muito importante para o tratamento da depressão. Não interessa se é Fala mais leve, sobre moderado ou grave. ativação comportamental para quem estiver ouvindo e não sabe o que é. Sim, ativação comportamental, o próprio nome diz, a pessoa se ativar comportamentalmente, como é. O que eu uso mais? Atividade física, com certeza. Isso aí tem que ter. Sim. Já, assim, fora do Brasil, a galera não é tão imediatista quanto a gente. Se for uma depressão leve, a moderada, eles nem passam um antidepressivo muitas vezes. É atividade física. Regular. De no mínimo 40 minutos a 1 hora todo dia. Isso tem uma resposta boa, mas a longo prazo. A médio e longo prazo. A gente, como quer uma resposta sair logo daquela fossa, a gente já entra com medicamento. Então, assim, o principal ativação comportamental é a atividade física. Mas sair da sua casa para qualquer lugar é uma ativação comportamental. Encontrar um amigo, Ir assistir no supermercado. um filme, ir ao supermercado, é verdade. Sair de casa. Então, o tratamento para depressão não é só remédio. Com certeza não. Né? O remédio, eu diria que é 30% a 40% do tratamento. Porque, assim, é o psiquiatra, o terapeuta, a gente tem uma porcentagem aí de uns 20%, 30%. A medicação também por aí. E o resto é comportamento. Mudança de estilo de vida. Até de como come, quando come. Um exemplo. Quem faz eu não durmo. Aí a gente faz uma anamnese. Aí o cara come lá um rodízio todo dia antes de dormir. Toma café antes de dormir, então, né? assim, é hábitos de vida, né? Ou vai abrir o WhatsApp antes de dormir. Gente, só se eu tiver algum paciente que estiver muito mal. Porque, caso contrário, o celular fica longe da cama no silencioso. E muitas coisas também que a gente precisa, até do nosso... Principalmente a gente trabalhar muito junto, né, com os psicólogos, é a mudança do pensamento, né? Porque a pessoa tem uma crença já ali de certas coisas que ela precisa mudar, né? Vou dar meu exemplo. Estava conversando com a Raquel antes de começar aqui o podcast. Eu sempre fui muito família, sempre tive muitos amigos, né? E eu vim para Maringá para fazer psiquiatria, eu sou de Belém, em 2020, na ano da pandemia, né? E tipo assim, sem nem família, sem conhecer ninguém, né? Sem conhecer ninguém. Aí o que aconteceu foi que eu cheguei aqui, comecei a trabalhar muito, trabalhava de segunda a segunda, sexta, sábado e domingo eu dava plantão noturno, eu tinha minha residência, então tipo, era praticamente dormir e trabalhar, Então, até estilo de vida teve modificação. Com certeza, aí, mudou né? tudo. Mudou meu estilo de vida, mudou a minha vida social, tudo, mudou tudo. E a sua rede de apoio não estava Tudo, aqui? com certeza. Aí o que aconteceu? Lá para outubro, eu cheguei aqui em março. Em outubro eu comecei a apresentar um episódio depressivo moderado, né? Eu já tinha até aqueles pensamentos, nunca pensei em me matar. Mas eu falei até pra Raquel, tô indo pra Belém de avião, se esse avião cair, beleza. Tipo... Eu te deixar e desistir. Isso. Aí, o que eu resolvi fazer, né? Essa questão também de estilo de vida. Além de procurar ajuda do psiquiatra, também fiz psicólogo e virei uma chave. Uma das coisas que estava me deixando depressivo, eu precisava trabalhar aquilo. E falei, essa é a situação atual que eu tenho. Eu tenho 2 opções. Ou eu supero ela e tento, trabalhar com o que eu tenho, ou eu desisto e volto para Belém. Você resigna ou você enfrenta? Pois é, eu resolvi enfrentar e hoje em dia eu não me arrependo nem um segundo. Hoje em dia... Que legal. Hoje eu sou psiquiatra, talvez se eu tivesse desistido eu não fosse. Muito obrigada por você compartilhar. Sim. Porque às vezes as pessoas acham que a gente é da área da saúde mental, a gente não adoece, é que né? mais adoece, né? A gente Eu adoece. acho muito importante, né? Quando eu recebi o diagnóstico de TDAH, eu fiquei na dúvida se eu compartilhava. Não, acho que é importante, ainda mais a gente que a troca de experiência com o paciente. E é muito legal. Também eu faço tratamento com ansiedade há alguns anos. Então, assim, as 2 doenças principais transtornos psiquiátricos, eu tive, mas eu sempre fui muito pra cima. Foi mais um transtorno de adaptação ali naquele momento. Mas eu sou ansioso, então... Os principais sintomas psiquiátricos que a galera tem, eu já tive. Sim. Então, eu sei o que a pessoa sente. O cara fala assim, doutor, eu me Aquela sinto tão empatia ansioso. diferente. Você fala assim, sim. Eu sei como é que Você é. realmente Nossa, entende, sim, tem uma empatia, né? Empatia Mas, diferente que eu já sofri. Eu me solidarizo com você, porque eu sou ansiosa. Tanto que às vezes o paciente fala assim, então eu vou mandar mensagem pra não sei quem. Eu falo assim, tá, manda agora. Vamos mandar agora. Sim. E a ansiedade pode ser boa também. Por A ansiedade exemplo, me movimenta. Te movimenta. Me Então, vamos movimenta. fazer isso agora. E às vezes a ansiedade Isso. puxa alguns sintomas depressivos. Até um dia nós importante conversando, saber né, isso Vitor, também. sobre o simpósio. Aí eu falei assim, não, Vitor, fala agora. Era tarde, num sábado à noite, domingo à noite, ele mandou mensagem. Ele disse, não, mas eu falo outro dia. Não, Vitor, fala agora que eu sou ansiosa. Ele disse, mas você quer que eu trate a ansiedade? Eu falei, não, mas eu funciono bem com essa ansiedade. Não, mas a ansiedade é bom. Estimula a pessoa a
Se ela souber usar, né? Se não for uma ansiedade patológica, né? né? Algo que te traga sofrimento. Por isso que aí eu vou defender aquilo que é o meu trabalho. O autoconhecimento faz muita diferença. Porque até eu falo para Raquel, não, Raquel, isso daí eu coloquei no meu container. Porque isso não é para eu lidar. São as coisas que a gente enfrenta, ou as coisas que a gente deixa para depois. Eu sempre falo. Nem tudo precisa ser enfrentado. Naquele momento, principalmente, né? Mas nem tudo. Tipo, você tem coisas que precisam ficar ali. No umas container. pequenas coisas, Deixa ali. Deixa ali. Isso. Mas não significa que um dia você não vai ter que lidar, Sim, né? tem algumas coisas que normalmente volta. Mas algumas coisas não voltam e é bom ficar ali. Mas eu acho que isso não é uma coisa que a pessoa resolve por si. Não, é difícil. Precisa de um atendimento Com psicoterápico. certeza. Autoconhecimento. Você precisa olhar para essa situação. Então, assim, a Isso. importância da psicoterapia. Com certeza. Sim, gente. Olha, a psicoterapia... e aí, assim, os pacientes vêm para mim e tem muito medo, né? Quando eu encaminho para consulta psiquiátrica. Não, mas eu não vou tomar remédio, porque o remédio coisa pra louco vicia. também, Ou eu vou no psiquiatra, é para louco. Não, vamos tratar. Só que tem casos, isso é muito importante a gente falar, tem casos que eles precisam de medicação até para a gente tentar uma ativação comportamental. Já que tu falaste sobre essa questão de vício, eu acho importante eu falar isso. Vamos falar sobre isso. Então, eu vou Acho falar um ótimo. pouquinho sobre isso. Doutor, então deixa eu perguntar uma coisa. Medicamento antidepressivo vicia? É isso que eu ia falar. Então, assim, como é que funciona? Diferente de uma droga, de abuso dessas drogas, principalmente ilícita, quando a gente está falando de droga, a medicação ela não causa dependência, porque ela não causa fissura, ela não tem aquela dependência química e física. O que tem é síndrome de retirada, o que é diferente. Imagina, você está tomando ali um serotoninérgico e você está ali com 10 de serotonina lá em cima. Do nada, você tira. Opa! Até seu neurotransmissores se readaptarem, você vai sofrer um pouquinho. Mas não significa que vicia. Se você procurar um profissional que lhe ajude a retirar de uma maneira correta, provavelmente vai ser bem tranquila essa retirada. Sim. Então, assim, não causa fissura, não tem a dependência. É diferente já, algumas doses psiquiátricas até causam. Um exemplo, o benzodiazepínico. Sim, Já causa um Que pouquinho são mais. os tarjas pretas. Isso. Que agora até o Zolpidem, graças a Deus, foi pra tarja preta. Que bom. Porque, tem muita gente que está internando por o abuso de Zolpidem. Isso. Né? Então, assim, a medicação ela não causa isso, tá? Mas aí então, eu vou tem que fazer quebrar outra esse- pergunta para você. Doutor, se eu começar a tomar um antidepressivo, sempre vai aumentar a dose? Nem sempre. Mas, assim, o que a gente vê é que quem toma medicação a longo prazo acaba que tem que aumentar. Mas não é sempre. Eu tenho paciente que já veio de outros profissionais que já estão tomando a mesma dose há 10 anos. Isso. Depende muito de cada organismo. Mas, assim, acontece com frequência, a gente tem que aumentar. E eu queria esclarecer uma coisa também, já que você falou, tem pessoas que tomam há 10 anos. Como que é o tratamento para depressão? E o Vitor se sinta livre para me complementar. No primeiro episódio depressivo, a gente faz um tratamento até conseguir remissão dos sintomas ou cura por 1 ano. Isso. E tem- ciclo de um ano. Isso. Pelo menos, E de tem- 6 meses a 1 ano. Atualmente 1 ano. Sim, de 6 meses a 1 ano. E tem uma chance grande do paciente se curar e nunca mais ter que usar Que foi o meu antidepressivo. Sim, foi um episódio único. Sim. Quando a pessoa já tem o segundo episódio depressivo, opa, essa depressão voltou. Daí a gente já vai usar por mais tempo esse antidepressivo. Se a gente retirar e a pessoa tiver a terceira Aí recaída, é quase certeza que volta. ela tem uma coisa que a gente chama de depressão resistente. E daí são esses casos que são casos mais crônicos e que a pessoa toma o antidepressivo por um período Até pelo maior. resto da vida. Até pelo resto da vida, porque ele pode ter uma recaída. E quando eu volto, às vezes eu volto bem forte. E assim, o medicamento que dava certo, muitas vezes já não dá mais. Exatamente. Então, assim, vale a pena a gente... Tem casos que tem que tomar pelo resto da vida. Então, assim, quando eu vejo... Vitor, vem mais perto, só um pouquinho do microfone. Quando eu vejo um paciente que já teve mais de 3 episódios depressivos, cara, eu não paro. E aí eu vou falar uma outra coisa para vocês. O paciente precisa tratar na terapia. Por quê? Porque a depressão tem uma causa neurobiológica, vocês falaram, né, de neurotransmissor, mas enquanto a gente não faz uma reestruturação cognitiva, Com certeza. uma ressignificação,
Eu falo que o Trabalhar as medicamento, crenças, né? eu falo que o medicamento eu acho super importante, mas eu penso que ele é uma parte do Sim, é uns tratamento. 30, 40%. Sozinho. Mas falando muito em difícil. cérebro, a gente pensa a medicação atua no cérebro. A gente já tem muitos estudos científicos que mostram que a palavra, a terapia, modifica o cérebro. Modifica totalmente. Inclusive, é a partir disso, né? Os estudos de neurociência têm mostrado isso, é a partir disso que a gente entende a efetividade mesmo da terapia. Sim. Assim, Eu coloquei um outro sintoma ali também, ó. Capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se, ou indecisão quase todos os dias. Foi o que a gente conversou no início, né? A diminuição da atenção, da Exatamente. concentração. Então, a pessoa que se cobra muito... Eu até tinha uma paciente agora que fez a prova da OAB, eu acho que foi domingo agora. Não sei se foi domingo agora ou é nesse. Ela estava depressiva e não tinha quem fizesse ela aprender de novo o que ela estava lendo. Você pode ler 10 vezes que vai reter não 10%. entra Então, é muito nada. comum, sem atenção, sem concentração. E a pessoa ainda estava com insônia, fica sonolenta. Vira um ciclo. A E pessoa aí não eu consegue se concentrar. preciso do sono para consolidar Sim. a informação na memória. E vou Vira um além ciclo. também. Se o paciente fala isso pra gente, existem antidepressivos que têm uma ação melhor em cognição. Sim, tem. Daí isso tudo muda. Às vezes o paciente fala, nossa, por que aquela pessoa saiu com tal medicação, eu saí com aquela medicação? Porque a gente olha tudo isso, né, Isso é uma Vitor? coisa para também quebrar um pouco de paradigma. Gente, medicação psiquiátrica nem todas engordam hoje em dia. Ah, é legal. Cada você ano fala mais. isso. Muitas mulheres já a primeira pergunta, e aí, doutor, vou engordar? É a primeira coisa. E diminuir a libido. São duas perguntas principais do Ai, medicamento. legal. Então, hoje em dia, a gente tem muitos medicamentos novos que não mexem em nada. Não tem ganho zero de peso, zero libido. Então, assim, hoje a gente tem muitos medicamentos e cada vez mais está vindo mais medicamentos, né? Então, assim, para a indústria farmacêutica, por que eles vão lançar um novo medicamento, né? Se já tem alguns. Então, é para melhorar principalmente os efeitos colaterais. Sim. Né? E a potência, muitas vezes, do tratamento. Mas os principais medicamentos atuais foi para tirar esses efeitos colaterais que os outros davam. Sim. E que muita gente não se preferia ficar mal. Eu já tive paciente das antigas que falava, olha, doutor, eu prefiro ficar depressivo do que ficar sem transar. Sim, olha é uma só. queixa muito comum dos pacientes, Então- esse medo, né? E às vezes até consegue transar e tudo mais, mas não consegue atingir o orgasmo. No Sim. caso dos homens, tem um retardo Sim. na ejaculação. Pode ter. Com medicação, mulheres você tá também. falando? As Ou- medicações medicação. antidepressivas. É muito comum, tudo que tem Os serotonina. inibidores da recaptação. Se de você for, serotonina. qualquer um, quase todos têm serotonina. Então, isso é uma coisa que acontece ainda com frequência. Mas a maioria dos homens gostam disso, por incrível que pareça. Eles falam, eu gostei. Ah, sim, porque muitos Porque homens têm ejaculação precoce. Não, os mesmos que não sim. têm gostam de ficar mais tempo. Então, assim, até hoje, alguns medicamentos menos, outros mais, mas tudo que tem serotonina, se você for pegar o gráfico lá da estimulação sexual, tudo que tem serotonina, ele diminui um pouco a libido, nem que seja pouco, e aumenta o tempo de ejaculatório. Então, isso é comum ainda acontecer. E tudo isso precisa ser falado com o psiquiatra. Às vezes o paciente tem vergonha de falar sobre Tem sexualidade. vergonha. E às vezes só de trocar a medicação, pronto, acabou. Porque, tipo assim, mesmo que... se você for pegar artigos que mostram a ordem dos medicamentos que mais diminui a libido, tem gente que toma o último, que menos causa, e toma o primeiro, tipo, sertralina, que é um dos principais, e a fluoxetina. Tem gente que toma e não sente nada. Tem gente que toma, sei lá, uma desvela e tem. Então, tipo muito assim, é individual. muito individual. Então, às vezes a gente muda de Mas aí, classe se a e gente tal. for pensar, acho que gera até uma confusão, né? Porque o cara já tá deprimido, já tá sem libido. Sim, às vezes Né? a libido é pela Por isso falta que eu de- falo que é o autoconhecimento. Sim, Pra sim. gente entender o que cursa com a doença e o que cursa com a medicação, Com né? certeza. Né? Tem mais Deixa alguma eu coisa? ver. Eu não encontrei aqui, mas tem a ver com o que a gente está falando, que é a anedonia, Sim, né? que é a diminuição do prazer. É a diminuição do prazer, e muitas vezes é por isso que o paciente vai ter essa dificuldade aí para ter relação sexual, não vai ver graça na vida. Então, eu acho que é importante a gente falar que depressão é uma doença, é um transtorno, é uma síndrome, e tem cura e tem tratamentos eficazes com poucos efeitos Com colaterais. certeza. Né? Tem uma coisa que a gente precisa falar aqui. A depressão, atualmente, em adulto jovem, é a terceira causa de morte no mundo. Por quê? Não a depressão diretamente, mas os transtornos de humor. Também entra o transtorno bipolar. Mas assim, a depressão é um dos principais de suicídio. Vou dar um exemplo. Uma coisa, eu tenho até um vídeo, eu gravei isso.
que me assustou de uma maneira. Eu fui para Belém, que eu sou de lá. No shopping principal da cidade, que é um bem grande e alto, botaram tela em todo ele. Por quê? Em um mês, 6 pessoas se mataram dentro do shopping. Então eles botaram tela em todo lugar. Hoje não dá, tá tipo do lado da escada rolante, de um andar pro outro. Então, tipo, porque tá muito comum essa questão. Né? É assustador, né? E muita gente jovem fazendo isso. Isso que você disse, né? 6 pessoas em um mês. É o efeito contágio do suicídio. Sim. Né? Então, por isso que até quando a gente noticia, a gente tem que ter muito cuidado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que falar abertamente sobre o assunto. Com certeza, porque muita gente tem aquele dilema. Será que eu vou estimular a pessoa a se suicidar se falar disso? Não. Já é provado que, na verdade, quando você chama alguém para conversar, ela se sente acolhida. Ela precisava que alguém chegasse para ela para conversar. E perguntar. E perguntar, porque muita gente tem medo de perguntar, até profissionais da área da saúde. Tem profissionais que Ele prefere evitar de perguntar para evitar lidar com aquele problema, que é um problema e grave. Sim. E assim, sabe, Vitor, quando o paciente vem com um quadro deprimido, eu sou muito direta, né? Tudo que eu vou falar, falo... Né? Então, a minha pergunta é direta. Você já pensou em se matar? E se você pensou, você fez planos? Porque eu quero estratificar o risco disso. Sim. Para ver de que forma que eu preciso Normalmente agir. Eu estratifico assim, ó. Não sei se a Raquel pensa a mesma coisa que eu. Tem os pensamentos de morte, que é o primeiro. Pensamento de morte, sim. Se eu morrer, beleza. Aquele que eu falei que eu tinha. O segundo pensamentos suicidas sem planejamento. Aí depois... planejamentos suicidas com planejamento. O que é o planejamento? Um exemplo. Eu tomo Rivotril, um exemplo. O paciente toma. E ele deixa de tomar por vários meses para estocar aquele remédio. Sei lá, ele tem 100 Rivotril na casa dele. E ele pretende tomar isso de uma vez. Eu comprei um... não, ainda tem isso. Se ele tomou, tem um planejamento, eu estratifico assim. Se tem um planejamento, e se tem um planejamento já com a coisa guardada. Que é mais grave ainda. Eu comprei um revólver, eu guardei o remédio. E eu ainda estratifico mais um, que é... pensamentos suicidas com planejamento e com tentativas prévias, que é mais grave ainda. E posso deixar um alerta para os familiares e para os profissionais de saúde? Muitas vezes, quando a pessoa já tem o planejamento assim, estruturado, ele pode se aliviar com isso e aparentemente ter uma melhora. Sim. Então, às vezes a família fala, nossa, mas ele estava melhor e agora isso aconteceu? Então, tem sinais de alerta. Por exemplo, passa senha de banco. Sim, deixa carta. Faz testamento. Isso, então a família tem que ficar atenta a esses sinais de alerta, né? Sim. Ensinar, por exemplo, um filho a arrumar o carro, ir preparando a família para isso. E outra né? coisa, um exemplo, a gente está falando também, já que vocês atendem também muita criança e adolescente, né? A gente já conversou, mudança de comportamento. Uma criança que é sempre alegre, feliz, com muitos amigos, começa a ficar mais retraída, mais irritada, mais isolada no quarto. Aí, poxa, meu filho nunca foi assim, por que ele está assim agora? E muitas vezes eu vou deixando ir. E aí quando fazer já uma foi tarde escuta, demais. assim, também sem julgamento, né, Vitor? Eu falo que... eu sempre falo para os pais, né? Quando ouve, o filho consegue, né, trazer ou traz uma situação como essa, né? Acolher e não julgar, né? Às vezes tem pais que falam assim, mas meu Deus, você não tem problema, por que você está assim? Gente, eu ouço toda semana eu ouço de alguma família, eu não sei por que ele está assim, não tem boleto para pagar. Sim. Só que depressão em criança e adolescente não é por causa de conta, isso é problema de adulto. Sim. Você entendeu? A demanda é outra. A demanda é outra. Então, é porque não está aceito na escola, é porque alguém fez um bullying, é porque foi mal na escola, é porque o pai cobra demais. Sim. E uma coisa assim, a minha mulher até é professora. Depois que a gente começou a ficar junto, ela percebeu que a saúde mental, ela já sabia disso, né? Mas assim, ela percebeu que a saúde mental é muito importante. Então, ela mesma chega com o aluno, ela já falou para mim, quando ela percebe uma mudança de comportamento, ela já chega, olha, está acontecendo alguma coisa? Nossa, então, essa mensagem que eu quero falar para todo mundo, em qualquer área de trabalho. Não é só professor, não é só médico, não é só psicólogo que pode abordar isso. O seu colega de trabalho, em qualquer área. Sei lá, o cara tá numa obra, vários pedreiros e, sei lá, tem um pedreiro que tá estranho. Por que você não chega e fala? Isso. Então, em qualquer área, na área, sei lá, qualquer área que você trabalhe, você pode abordar isso. Você pode ser um ponto de apoio. Eu vivi E para iniciar um tratamento. Isso. E salvar uma vida. Eu vivi 2 situações que eu falo que talvez foram um gatilho para eu ir para psicologia. Sim.
quando eu terminei o curso de graduação de farmácia, né, eu fiz o mestrado e eu fui dar aula para a graduação de farmácia. Então, eu dei aula 5 anos para o curso de farmácia. E no primeiro ano que eu dei aula, né, tão novinha, a gente tem 24 anos, recém-formada, mas, de certa forma, eu me culpo se eu poderia ter feito alguma coisa. Eu tive um aluno que era do 5º ano de farmácia, ele sentava sempre na frente ali, um menino bastante introspectivo, um oriental, e aí eu dizia, né, sempre muito baixo, ninguém, muito isolado, e como eu estava entrando ali, eu não sabia se ele tinha mudado o comportamento. Fui falar com a coordenação sobre ele. E eles me disseram, não, mas foi chamada a família, ele está em tratamento e não sei o quê. Bom, passaram-se 3 meses, aquele rapaz se matou. Pois é. Então, assim, eu falo, a gente, enquanto professor, né, você está dando uma aula, e eu dou aula também, e eu falo um recado para os professores, né? A gente está vivendo um momento em que as crianças estão adoecidas, muitas crianças estão adoecidas, criança também tem depressão, adolescente tem depressão. Então, se os adolescentes, se as crianças tivessem alguém que fosse um ponto de apoio, como a Mi está sendo, às vezes, de alguns adolescentes, elas poderiam chegar, conversar, né? E às vezes poderiam ter cursado. E essa pessoa está esperando por isso de alguém. Sim, intrinsecamente é tudo que ela está pensando, ela está precisando de algum apoio, que muitas vezes ela não tem em casa, que nem você falou. Pode falar que é frescura, você tem tudo, não sei o quê. Cara, e não é assim, né? E se alguém não tá bem e você não sabe o que fazer, você pode só perguntar: o que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes a pessoa vai falar, fica do meu lado em silêncio, você pode fazer isso por mim. Então, se você não saber o que fazer, porque as pessoas falam isso, mas como que eu vou abordar? Só pergunta pro outro. E às vezes não é o fazer nada, né? Porque às vezes, amiga, se você precisar, você me liga, tá? Tô aqui. Exatamente. Porque é isso, né? Que é o ter alguém. O principal tratamento, assim, para a família, o principal suporte para a família seria o quê? Para dar essa rede de apoio. A gente fala na psicologia que a palavra mata o ato. Se as pessoas tivessem a oportunidade de dizer as coisas e fossem ouvidas, elas não fariam. Perfeito. Tá? Então, amei essa frase e é isso mesmo, não é? Acho que a gente já pode finalizar. Tem algum último recado, alguma coisa que você gostaria de falar para quem está assistindo a gente? Sim, gostaria sim de dar um recado. Que a gente já falou de uma maneira, mas agora eu vou falar o recado mesmo. Então, assim, você, familiar, amigo, que identificar alguém com algum transtorno psiquiátrico, com algum sintoma depressivo, ou sintoma ansioso mesmo, estimule essa pessoa a procurar ajuda, porque você pode estar salvando uma vida. Porque, como eu falei, é a terceira maior causa, é o suicídio em adulto jovem. Então, é sério o assunto. Então, não tenham preconceito, procurem ajuda. Psiquiatra não é coisa de louco, é saúde mental. E também procurem ajuda psicológica com psicólogo, que tudo isso é uma rede de apoio que vai lhe ajudar a superar isso aí. Perfeito. Obrigada, Vitor. Obrigada por você partilhar. Então, depressão tem cura. Opa, com certeza. E acho que você está aqui para mostrar isso pra gente. Foi muito bom ele ter compartilhado a história muito dele. Muito bom, Vitor. Para servir de inspiração e outras pessoas poderem se identificar. Porque quando você está no fundo do poço, parece que não tem perspectiva. Parece que você é a pior pessoa do planeta, a pior espécie, sabe? Isso é uma só coisa, você. E muita gente pensa que, tipo, doença, transtorno psiquiátrico é mais para quem é pobre. Não. Eu dei aula em universidade particular, só aluno de medicina, eu dava aula de medicina, muita gente com poder aquisitivo, e a cada 10 alunos que eu atendia, pelo menos 6 tomavam algum remédio psiquiátrico. Exatamente. Então, tipo assim, não existe classe social, todo mundo pode ser atingido. Né? Não é aquela história de que porque a pessoa fica doente, não tem dinheiro na conta, né? Assim. Gente, não tem a ver com classe, não tem a ver com ter dinheiro, não é. É a forma como ela interpreta as alegrias da vida e as dificuldades, né? Depressão é uma doença complexa. E fora que também é genético, né? Muitas vezes a gente não consegue... A gente mesmo procurando, às vezes a gente consegue identificar aquela causa principal. Muitas vezes não tem. Mas assim, só por ser genético, já tem uma maior tendência, tendência a então, para finalizar, eu vou só também falar mais uma coisa.
tem também duas formas de eu analisar a depressão. Tem a depressão endógena, É verdade. que é essa depressão que tem uma alteração de neurotransmissores, que é genética, não aconteceu nada e a pessoa deprime. E tem a depressão exógena, Que é que a reativa. pessoa teve um fator estressor e por isso ela A partir deprimiu. daquilo. Então, tem muitas pessoas que Que têm foi o meu depressão caso. endógena. Você foi uma adaptação à situação, Isso, né? que foi, não deixa de ser também reativa, né? Sim. E você, Mário, o que gostaria de falar? Olha, gente, depressão é sério, não é falta de Deus, não é errado, não Nem é é frescura. fraqueza, não é frescura. Depressão é coisa séria e merece todo o cuidado. E nós, profissionais, estamos aqui para ajudar e busca a família, a oportunidade de conversar, busca uma amiga, atividade física, mas eu acho que o mais importante mesmo é reconhecer quando não está bem. Eu acho que isso é a chave para a gente poder buscar a cura. E tem cura, tá? As pessoas perguntam para mim, depressão tem cura? Mas um dia eu vou deixar de ser assim? Com certeza. É possível. E é o objetivo do nosso tratamento. Esse é o objetivo. Antigamente, o objetivo da psiquiatria era melhorar. Hoje em dia, não. É remissão, é cura. É remissão, é cura. E Então, a gente tem muitas estratégias terapêuticas para conseguir Hoje em dia isso, tem muita né? coisa, né? é isso. Obrigada, Vitor. Nada. Muito obrigada mesmo. Muito bom estar com você. Igualmente, foi um prazer estar com vocês Eu também agradeço muito pela sua presença. E para finalizar é isso, né? A depressão, ela tira a nossa luz. Depressão vem do latim deprimere, é uma coisa que te oprime, é uma coisa que faz pressão em você, mas tem cura e a gente pode se expandir, brilhar e ter uma vida muito melhor. Obrigada. Um beijo, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.